Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e o capítulo proposto para a leitura de hoje é Isaías 53. E hoje eu vou ler ele na Bíblia Peshitta. Isaías 53, aqui nesta tradução, começa da seguinte forma: Quem creu em nosso anúncio? A quem tem sido revelado o braço de Yahvé? Cresceu perante ele como uma criança e como raiz de terra seca. Não tinha boa aparência nem esplendor. Nós o olhamos e não tinha bom aspecto e nós o negamos. Desprezado e humilhado pelos homens, varão de dores e experimentado em sofrimentos, escondemos dele nosso rosto e o desprezamos e não o estimamos. Certamente ele levou nossas enfermidades e ele suportou nossas aflições, e nós o consideramos abatido, ferido por Deus e afligido. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, foi humilhado por causa da nossa iniquidade. O castigo por nossa paz caiu sobre ele, e por suas chagas seremos curados. Como ovelhas todos nós nos desgarramos, cada um foi para seu próprio caminho. Contudo, Yahvé fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele se ofereceu e foi humilhado, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda diante do tosqueador. Ele não abriu sua boca. Ao cárcere e ao juízo foi levado, e sua geração, quem a relatará? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, e pelos iníquos de meu povo foi oferecido. Se dispôs com o ímpio sua sepultura, mas com o rico esteve em sua morte, embora não cometeu iniquidade, nem houve engano em sua boca. Todavia Yahvé quis humilhá-lo e submetê-lo a sofrimento, e ele entregou a si mesmo como oferenda pelo pecado, para haver descendência e longos dias. Também a vontade de Yahvé prosperará em sua mão. Devido à dor de sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com entendimento livrará de culpa aos justos, porque ele é servo de muitos e levará os pecados deles. Por isso eu porei sua parte entre muitos, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou sua vida até a morte, e com os iníquos foi contado. Ele levou os pecados de muitos e foi encontrado com os iníquos. Leitura de Isaías capítulo 53. Aqui na Bíblia de Estudo, palavra-chave hebraico-grego, tem um comentário relacionado a este capítulo, contemplando, na verdade, parte do capítulo 52, o capítulo de ontem. Diz que este cântico do servo é uma das profecias mais explícitas da obra expiatória de Cristo no Calvário. Ele causou uma grande disputa no judaísmo, porque conectava claramente o Messias ao sofrimento e à morte. Como resultado, alguns acadêmicos judeus chegaram a sugerir dois Messias, um que sofreria e outro que reinaria. Eles não podiam saber antecipadamente como Jesus cumpriria os dois conjuntos de profecias. Jesus aplicou esta profecia a si mesmo, como também o fizeram os seus discípulos. Aqui na Bíblia de Estudo, a mensagem, existe aqui um recurso chamado contemplação. E aqui traz leituras contemplativas. A primeira delas está em 1 Pedro 2, 20 a 23, e aqui diz só uma parte do trecho do texto, o exemplo de Cristo na cruz em não retalhar seus inimigos, e também Efésios 4, 31 e 32, que é a advertência de perdoar a outros do mesmo modo em que Deus nos perdoou em Cristo. E o texto diz: Não conheço nada que seja mais destrutivo, mais prejudicial e mais difícil de recuperar que a experiência da rejeição. A rejeição produz um sentimento de ressentimento, e o ressentimento frequentemente leva à retaliação. A passagem de Isaías 53 é uma das mais ricas sobre o tema da esperança nas Escrituras. Alguns a consideram a passagem mais bela, mas é também uma das mais violentas. O servo sofredor nesta passagem é rejeitado, mas ele recebeu a rejeição em vez de dar o troco. Não deu uma resposta violenta para a violência recebida. Não houve retaliação, não houve vingança. A violência que ele recebeu terminou com ele. Todo o mal que lhe foi feito
foi transformado em bem. Tudo acabou sendo cumprido em Jesus. O que poderia haver de pior e ser imaginado contra alguém que foi feito contra Jesus? Eles o rejeitaram e despejaram nele toda a sua ira. Houve uma revolta em Jerusalém, e a vítima que recebeu toda a força da violência foi Jesus. Todos experimentamos rejeição, somos movidos por ressentimento e reagimos com retaliação. Nem todos matamos, amaldiçoamos ou até mesmo criticamos o ofensor, mas não há dúvida de que todos encontramos maneiras de retaliar de modo explícito ou velado. Felizmente, esse círculo vicioso foi quebrado por nosso Senhor. Ele recebeu a rejeição, o ressentimento e a retaliação e aceitou todos os que participaram disso, dando-lhes perdão. E agora Jesus nos chama a que sigamos seus passos. E aqui traz um outro subtítulo chamado Questões Contemplativas. Neste exato momento, você está sendo vítima de rejeição? Talvez rejeição da parte de um supervisor ou colega de trabalho. Talvez rejeição do seu cônjuge ou de algum irmão ou irmã. Talvez de algum amigo ou de algum outro parente. Como você lida com esse sentimento? A sua reação é ficar ressentido ou dar o troco na mesma moeda? Ou você está seguindo os passos de Cristo, que não pagou insulto com insulto, mas abençoou? E aqui uma oração contemplativa. Ó servo, que sofreste com tanta submissão, ajuda-me a não dar o troco contra nenhuma rejeição que surja no meu caminho. Ajuda-me a não retribuir o mal com o mal, nem insulto com insulto, mas, em vez disso, ajuda-me a abençoar. Dá-me a graça de viver como tu morreste, dando amor como fizeste com os que te odiaram, curando o inimigo como fizeste com aquele que levantou uma espada contra ti, perdoando como fizeste com os soldados que te crucificaram, concedendo a chance do paraíso como fizeste ao ladrão que te amaldiçoou. Oro especialmente pela pessoa que está me rejeitando agora. Essa daqui foi uma parte da leitura desta Bíblia de Estudo A Mensagem. E para finalizar, separei aqui também um comentário da Bíblia de Estudo Andrews, que diz o seguinte, relacionado ao versículo 8. Repetidamente, o cântico enfatiza que as coisas terríveis que o servo suportou, bem como sua morte, foram em favor de outros e do pecado deles. Conforme as declarações a seguir, tudo teve natureza substitutiva, foi imerecido e fez parte do plano de Deus. Versículo 4 diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. E o versículo 5 diz, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 8, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 10, quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado. Versículo 11, as iniquidades deles levará sobre si. E o versículo 12 destaca, levou sobre si o pecado de muitos. Então essa daqui foi a leitura de Isaías, capítulo 53, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.